Vamos começar mais uma videoaula falando hoje sobre estratégia de controle de limite cruzado. Você já me conhece, eu sou Valdinei, estudante de Engenharia de Controle e Automação de Processos da Universidade Federal da Bahia. E a gente está continuando a nossa série de vídeos sobre as estratégias de controle clássico. Pois bem, nessa apresentação vamos ver um pouco da introdução, falando um pouquinho dos objetivos dessa apresentação, os conceitos da estratégia de controle por razão, a aplicação e a viabilidade do uso de limite cruzado. Como já relatado, o objetivo da apresentação é justamente mostrar os conceitos e as técnicas de estratégia de controle de limite cruzado por razão. E para isso a gente vai seguir primeiro apresentando os conceitos da estratégia de controle por razão, mostrar as aplicações da estratégia de controle de limite cruzado por razão e mostrar os benefícios da estratégia de controle por limite cruzado. O controle por razão ou relação, como o próprio nome já diz, é o sistema unitário de controle, com a função de manter uma proporção fixa e determinada entre duas variáveis, normalmente duas vazões. Se adota um controlador do tipo PID de vazão, cujo set point deve ser definido como forma a manter a variável controlada no seu valor desejado, fazendo necessário o uso de um valor instantâneo da razão. Veremos agora um exemplo exposto em sala de aula pelo professor Márcio Martins, que é um exemplo bem simples e faz parte do nosso cotidiano, que é como fazer um suco, né, uma fábrica de suco. Observe aqui que temos duas válvulas, né, uma de concentrado de suco e a outra de água, e temos uma razão. Né? Então, quando nós vamos fazer o suco, nós pegamos uma polpa de suco, um concentrado de suco de uma determinada fruta e colocamos uma quantidade de água. E existe sempre uma relação entre a quantidade de água e a quantidade de suco concentrado para fazer um suco. Né? Então, existe uma razão. E nesse processo de fabricação aqui, a gente observa que temos duas válvulas, né, elementos de controle, para a entrada de água e de suco, de concentrado de suco. E tem uma razão entre os dois. Então, existe um sinal que vai para as válvulas que é determinado através da razão entre a concentrado de suco e o concentrado de água. Esse exemplo ele vai ser bem mais exposto no detalhado o resultado das simulações no tipo de estratégia de controle por split range. Por razão baseado no uso adequado de seletores de maior e menor sinal, resultou numa estratégia de controle mais sofisticada conhecida como limite cruzado. Tal estratégia deve ser empregada sempre que a relação entre as variáveis manipuladas do sistema de controle por razão devem ser prioritariamente mantidas, mesmo em caso de distúrbio, muito aplicado em fornos e em caldeiras industriais. Aqui é uma fornalha, a gente fez essa implementação no Simulink para verificar justamente essa questão do limite cruzado, da implementação do limite cruzado em frente à utilização do controle apenas por razão. E aí vamos mostrar apenas os resultados aqui. Efetuando a simulação, chegamos ao seguinte resultado. Né? A temperatura da fornalha, temos aqui pontilhado vermelho, a utilização do limite cruzado e sem o limite cruzado. A vazão de combustível, com e sem limite cruzado, e a vazão de ar, com e sem limite cruzado. Vamos verificar agora a relação entre a vazão de ar combustível. Né? E é justamente nesse gráfico que observamos a razão de ar combustível, onde com o limite cruzado, a razão de ar combustível ela é maior do que sem limite cruzado, ou seja, há uma vazão, há um pico de ar inicial, né, e depois ele vai reduzindo. Mas a prioridade no momento do aumento da temperatura é de ar. Isso por questões de segurança e de caráter econômico e ambiental. O excesso de ar deve ser preferencialmente requerido, priorizando assim, com o aumento de demanda de calor, ser primeiro efetuado um aumento de ar e depois de combustível. Caso seja requerida uma diminuição de calor fornecido, primeiro seja diminuída a vazão de combustível e posteriormente a vazão de ar. Pois bem, galera, é isso que a gente queria apresentar nesse vídeo de hoje. Conceito, né?
e a aplicação, além das aplicações vistas em sala de aula, na matéria de controle avançado e multivariado ministrado pelo professor Márcio Martins na Universidade Federal da Bahia. Temos esse livro aí também, que é o currículo, né? Princípios e práticas de controle automático de processo, que vocês podem estar estudando sobre esse tipo de estratégia. Eu agradeço mais uma vez e até o próximo.